que eu priorizei no primeiro momento, mas tem uma variável lá do banco que eu anotei tudo o que aconteceu e com o tempo eu vou depurar tudo isso, mas tem. Geralmente os seres falam, isso já é de feeling, tá? Não tem uma quantificação, mas fazendo a tabulação dos casos, geralmente eles falam, a gente vem para ajudar. Né? Não são muitos casos, eu chuto 10% dos casos, não é muito. Geralmente as pessoas são tão assustadas que não perguntam, mas quando elas perguntam, eles falam, a gente vem para ajudar, vocês estão usando a energia nuclear de forma, aquilo que a gente sabe, vocês estão usando a energia nuclear de uma forma que vai nos atrapalhar. Isso, no segundo momento, eu vou quantificar e vou apresentar também, que realmente já tinha muita informação no primeiro momento, mas isso tem sim. Quando se pergunta, geralmente a gente vem para ajudar ou avisar que a energia nuclear está sendo usada de forma errada. Isso é um padrão também, que no segundo momento a gente vai ver e vai divulgar também. Mas esse é o padrão que costuma ser. Outra pergunta. Em algum lugar, em alguma situação, eu escutei, num determinado momento, eu escutei que, no momento da conversa, eles não mentem. Tem alguma coisa a ver esse negócio? Então, eu olhando os dados, pode até ser que na hora a pessoa ache que eles não estão mentindo. Tem um termo no interior de São Paulo que a gente fala que é paieiro, que é a pessoa que mente pra caramba. Esses caras são paieiro pra caramba. Eles mentem pra caramba. Essa questão de não revelar como a nave se locomove, de onde eles vêm, são bem... Não é que eles mentem porque eles são maus. Eles mentem por integridade física. Mas isso exatamente. É mentira, isso é omissão. Não, mas eles falam, vem de Marte, às vezes não vem de Marte. Isso, né? Agora, mas eles são bem paieiros. Eles realmente, mas por integridade física que eles fazem isso. Às vezes eles falam a verdade, mas a gente também não sabe, né, até que ponto. Tem que ter uma investigação muito mais profunda para saber se o que eles estão falando é verdade ou mentira. Mas a impressão que eu tive é que eles são bem dissimulados. E tem uma outra coisa também. Não é só uma civilização que nos visita. Né? Eu não consegui quantificar quantas, porque são tantas características distintas que eu não consegui. Mas eu chutaria no mínimo 10. No mínimo 10. Tá? Então pode ser que alguns falem mais a verdade, outros não, depende. Eu estou nesse meio desde 1969. Eu tive contato físico. Várias experiências. Agora, há uns 4 anos atrás, você já viu umas luzes, não no céu, na direção dos olhos, assim, umas luzes, assim, vertical, que a gente percebe que está acompanhando. Eu vejo na Discovery alguma coisa assim, mas eles não têm resposta. Você teria alguma coisa disso? Quando as pessoas estão na estrada de carro... Não, não é na estrada. Era uma fazenda, mas era um lugar que vive todo mundo. Não, isso não... Pelo menos nos casos aqui analisados, não tem nenhum tipo de registro nesse sentido. Pode ser que tenha sido algum padrão que tenha aparecido depois, em 1983. Mas aqui, pelo menos nesses 205 casos, não tem nenhum registro desse tipo. Porque na Discovery eu já vi eles anunciados, mas eles não têm resposta para isso. Né? Me parece que deve ser uma coisa nova. Então, né? Sim, na ufologia o que a gente mais tem é não resposta. São só hipóteses. Mas realmente isso é interessante para investigar. À medida que a gente for compilando os casos, se aparecer, eu vou dar atenção a isso também. É como se fosse um farol de baixo, assim, né? Alto. Um farol, um era vermelho e um era branco. Né? E eu percebia que ele vinha na minha direção, só que eu fiquei com medo e comecei a ir para trás. Né? Isso é interessante, mas nos casos que eu vi aqui não tinha nenhum. Mas isso não quer dizer que isso não exista, obviamente existe. Eu sei que existe, porque eu até já vi nesses programas de ufologia na Discovery. Né? Legal. Se eu for compilar esses casos da Discovery, com certeza vai aparecer, daí a gente registra e vê a incidência desses casos. Mais alguma pergunta? Ele citou os irmãos Você citou os irmãos Vilas Boas. Como é que ocorreu o contato com eles? Tem uma confusão aí. No caso Vilas Boas, foi o Antônio Vilas Boas, que era um agricultor de Minas. Os irmãos Vilas Boas foram antropólogos que desbravaram o interior do Brasil. São Vilas Boas diferentes. Tá, e os irmãos Vilas Boas agiram nos anos 40, 50. O caso Vilas Boas foi em 57 ou 58, se eu não me engano. Mas é outro Vilas Boas. Nem sei se é da família, mas são outros Vilas Boas.
Fábio, são duas perguntas. Primeiro, qual foi o critério da escolha desse livro? E na sequência da sua pesquisa, você já tem outro livro em mente? E se tem relatos de seres parecidos com insetos? Tá, é interessante isso. Por que eu escolhi esse livro? Porque era uma forma fácil de eu ter 205 casos para começar meu estudo. E assim, esse livro tem um caso interessante, porque eu ganhei ele da minha irmã, estava visitando Lisboa, ela estava numa livraria, achou esse livro e falou, legal, vou dar para o meu irmão que gosta do assunto. Ela perdeu esse livro no metrô, ela voltou para comprar outra, ela brinca com o livro que foi abduzido no metrô, né? e ela voltou para comprar outra unidade do livro. Aí eu olhei e falei, pô, tem 205 casos aqui, eu sempre quis quantificar, mas vai pegando uma fonte na outra, opa, vou começar a fazer esse estudo, né? Seres parecidos com insetos, teve 1 ou 2 casos, como esse é um estudo quantitativo, eu só peguei os destaques quantitativos, mas teve 1 ou 2 casos de seres que as pessoas disseram que eram parecidos com gafanhotos. E um desses casos estavam junto com ETs que pareciam nórdicos, tá? Mas foi um caso, e outro caso eram seres parecidos com gafanhotos, mas agindo sozinhos. Mas teve sim. Mais alguma pergunta? E a pesquisa no Brasil, Fábio? Como é que anda essa pesquisa dos casos, de abduções, contatos? Como o Brasil está compilando? Tem gente, além de você, um grupo de pessoas que está coletando dados, está documentando? O Brasil é um dos países que tem maior registro de caso, até pela extensão territorial, né? Estados Unidos, Brasil, tem muitos casos e os ufólogos sempre vão a campo. Eu não sou um ufólogo de campo. Aqui nesse local tem o Paulo Aníbal, que está ali no fundo, que é um excelente investigador de campo. Ele é o cara que vai lá a campo e busca os dados, né? Mas não se esconde não, Paulo Aníbal, estou te vendo aqui. E eu pego e compilo esses dados, mas a ufologia brasileira é muito ativa. Sempre teve uma casuística rica e os ufólogos fazem um excelente trabalho de coleta desses dados. Né? Então, para você ver, o livro americano, o segundo país com o maior número de casos foi o Brasil. Né? Porque aqui a casuística sempre foi rica e os ufólogos sempre foram muito ativos. Claro, com o tempo eu vou pegar muito mais casos do Brasil para analisar e fazer uma quebra para o Brasil. Né? Mas os ufólogos estão sempre a campo coletando casos. E à medida que os casos vão aparecendo, as pessoas os ufólogos vão compilando. Eu mesmo tenho alguns poucos casos que eu estou começando a analisar agora, de amigo que fala de avistamento, etc. Estou começando a mexer com essa questão de campo agora. Mas é sempre... Cada hora você tem uma surpresa quando você está em campo, é bem interessante. Paulo Aníbal já deve estar calejado, já não se surpreende com nada. Mas quem está no começo, a gente fica arrepiado assim, de algumas coisas que acontecem. Inclusive, eu só compilei esses dados aí do livro de dia. Se fosse à noite, eu não ia conseguir dormir, não. Tem uns casos aqui que eu falei, meu Deus, o que é isso? E são espetaculares demais. Então, eu pegava durante o dia para fazer. Mas no Brasil, realmente, o trabalho é muito rico. Ô, Fábio, a gente precisa trocar figurinha, não é verdade? Com certeza. Porque, na parte da tarde, na minha palestra, eu vou falar sobre as diversas linhagens, inclusive os insetóides que têm aparecido muito na hipnose regressiva. E vamos ter casos de pessoas contatadas aqui dando depoimentos, clientes meus, tá? Que vai estar fazendo esses depoimentos, vocês também vai estar aberto a pergunta, para fazer todo tipo de pergunta deles. Então, é bom da gente poder, uma hora ou outra, trocar essas figurinhas com essas pessoas que se disponibilizam a fazer a pesquisa, tá certo? Para ir, né, realmente ter os nossos casos brasileiros, que são muitos. Essa é a minha vida diária. São muitos os contatados. Tem até um dado, Cássia, que é bem interessante, que assim, desses 205 casos, se fala-se muito, principalmente na ufologia mais voltada à parte espiritual, dos reptilianos. E desses 205 casos, não teve nenhum caso com reptiliano. Então, à medida que eu for compilando, vendo, inclusive todos os casos que eu li, de contatos físicos, de abdução em contato, eu nunca vi um caso com reptiliano. Então é importante a gente conversar. Mas é difícil, mas normalmente é grego. Exatamente. Por isso que é importante a gente trocar informações para descobrir o porquê dessas coisas. Né? Oi, Fábio. Tudo bem? Foi mais certinho. É só mais uma
pergunta. Distância, sem ver o ser. Teve casos assim, ou projeção astral, o pessoal vai ver o planeta lá, mas foram poucos casos. A maioria mesmo, diria mais de 90%, é de contato físico mesmo. Mas teve os contatos de projeção astral, contato por telepatia à distância, mas foram residuais. Mais alguma pergunta? Então, Obrigado, pessoal.